Saúde a igreja com a paz do Senhor. Jeremias capítulo 38. Jeremias capítulo 38. Verso de número 10 a seguir. Jeremias capítulo 38, verso 10 a seguir, os irmãos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, da cisterna, antes que morra. E tomou Ebed-Meleque homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria. E tomou dali uns trapos velhos e rotos, e roupas velhas, e desceu-os a Jeremias na cisterna, por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos, já aprodecido nas suas axilas. Na Bíblia dos irmãos talvez está debaixo dos braços. Calçando as cordas, e Jeremias assim o fez. E puxaram a Jeremias com as cordas e alçaram da cisterna. E ficou Jeremias no átrio da guarda. Antes dos irmãos assentar, eu sempre costumo dar um tema na pregação. E o tema, o interessante é que durante a semana inteira eu estou meditando sobre essa passagem que o Senhor colocou no meu coração. E preparei tudo, mas o tema veio hoje. E no tema, Deus tem uma palavra para alguém aqui nessa noite. Porque quando eu estava aqui, o Senhor falou assim: eu disse tema hoje, porque nesse tema eu já tenho uma palavra para alguém aqui nessa noite. E você vai entender que Jesus está falando com você. O tema é esse: o homem joga no poço, mas Deus tira. O homem joga no poço, mas Deus tira. Deus está falando com alguém aqui, nessa noite, nesse tema. Dá para os irmãos repetir comigo no 3? 1, 2, 3. O homem joga no poço, mas Deus tira. Pode sentar louvando o nome do Senhor. Meus irmãos, sou grato a Deus por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração para transmitir ao coração dos irmãos. Também sou grato a Deus por esta oportunidade que Ele preparou para nós estarmos aqui falando da palavra do Senhor mais uma vez. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente e de todos os obreiros que aqui estão. Também quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, irmãos, irmãs, jovem, criança, os irmãos que nos acompanham ali pelo YouTube. E também louvar a Deus por esta banda, a banda Shalom. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Irmão Paulinho, Deus continue abençoando a sua vida. Eu sempre falo para você que só não convido eu para cantar que não dá certo. Mas se convidar eu para dirigir, eu dirijo com alegria. Se convidar eu para pregar, eu prego também com alegria, tá bom? Deus continue abençoando sua vida, sua casa e toda a sua família. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto do livro do profeta Jeremias, nós vamos ver uma passagem conhecida de todos nós. Eu queria que os irmãos ficassem bem atentos, porque o tempo é escasso e nós precisamos correr aqui na palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu creio que Jesus irá falar ao seu coração durante essa mensagem. Então fique bem atento, fique bem ligado naquilo que Deus quer falar com você. Quando nós olhamos para Jeremias capítulo 38, é um texto da palavra de Deus que todos nós conhecemos. Jeremias é lançado no calabouço, ou Jeremias é lançado em uma cisterna. Quando nós olhamos para esse texto, nós já vamos ver que Deus cuida dos seus filhos. Nós vamos olhar para esse texto, nós vamos ver que Deus sempre está protegendo os seus filhos e aquele a quem Ele chamou para fazer a sua obra. Eu sei que é um culto de música, mas foi essa mensagem que Deus colocou no meu coração. E eu sempre procuro trazer, se é círculo de oração, uma mensagem a respeito com as irmãs. Se é dos varões, eu procuro trazer uma mensagem a respeito do trabalho dos varões, das crianças, dos jovens e da banda Shalom.
E eu até falei, Deus, mas é essa a mensagem? O Senhor falou assim, é essa a mensagem. Irmãos, e quando nós olhamos aqui, nós vamos logo entender o trabalhar de Deus e o cuidado de Deus para a vida de cada um de nós que somos chamados, escolhidos, para fazer a obra de Deus e para ir para o céu. O capítulo 38 do profeta Jeremias, todo mundo sabe no capítulo de número 1, que Jeremias é escolhido já desde o ventre da sua mãe. Ele já foi separado e as nações o Senhor entregou por profeta. Nós vemos que a chamada do profeta Jeremias não seria fácil, porque o Senhor disse para ele que ia colocar na frente dele muros de bronze, portas de ferro, mas não era para ele temer, porque o Senhor estaria com ele. A chamada do profeta Jeremias não seria fácil já quando Deus o chama para o enviar. Deus já falou para ele o que teria durante a sua chamada. Pois bem, durante a sua chamada, que eu não vou me deter sobre isso, ele foi desprezado pelos sacerdotes, ele foi desprezado pela nação, ele foi desprezado pela sua família, ele foi desprezado pela sociedade, mas teve um que nunca desprezou o profeta Jeremias. Todas as vezes que ele dobrava o joelho, ou ele pedia, ou ele clamava ao Senhor, o Senhor estava pronto para ajudar Jeremias. No capítulo 22, os sacerdotes, os líderes religiosos da época, Jeremias entrega uma profecia, Passur, o sacerdote da época, fere Jeremias no queixo, dando um soco no queixo de Jeremias, amarra o profeta Jeremias no tronco, e a Bíblia diz que quando ele está ali no tronco, amarrado, tinha acabado de apanhar, Jeremias disse, Senhor, eu não quero lembrar mais do teu nome, e também eu não quero mais falar de ti, eu vou parar e eu vou desistir porque não aguento mais, a tua palavra na minha boca tem virado um escárnio, ou seja, o povo tem desprezado as profecias que o Senhor colocou na minha boca. E é nesse momento, no capítulo 22, que o profeta Jeremias disse ainda na continuação do texto, ele disse, mas eu não consigo parar. E mais à frente ele começa a dizer, eu não posso parar porque a tua palavra foi nos meus ossos como fogo, e eu não consigo parar. O que faz eu e você não parar em meio à tempestade, em meio às dificuldades, em meio aos desafios da vida, é o fogo da palavra que queima no nosso coração, dizendo para mim e para você, não pare, não pare, não pare, não pare. Pode vir o que vier na nossa vida, nós muitas das vezes até pensamos de parar, mas não conseguimos, porque a palavra queima no nosso coração. Pois bem, Jeremias ele é desprezado em vários estágios da sua vida. Quando nós chegamos no capítulo 37, ele é lançado em uma prisão. Quando chegamos no capítulo 38, ele é lançado em uma cisterna ou em um calabouço. A Bíblia vai dizer o motivo que ele foi lançado no calabouço. Se você puder colocar aí para minha irmã Vívia, Isaías 38, no seu capítulo 38, versículo de número 2 a seguir. Ou versículo de número 1, por favor. Eu ouviram, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, ao qual já tinha ferido Jeremias no capítulo de número 22, Passur, e Jucal, filho de Selamias, e Passur, filho de Malquias, a palavra que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo, verso 2, assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade morrerá a espada, de fome e de pestilência, e o que sair aos caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor a esta cidade, infalivelmente será entregue na mão do exército do rei da Babilônia, e eles o tomará. A profecia veio através do profeta Jeremias, dizendo para o rei e para toda a nação de Judá, dizendo, os caldeus vão invadir Jerusalém, os caldeus vão invadir a cidade de Judá, e vão levar vocês cativo. Mas Deus tem uma palavra, se vocês se entregar na mão do rei da Babilônia, vocês vão viver, o rei vai poupar a vida de vocês, mas se vocês não quiserem ir, ser resistente ao rei da Babilônia e ao seu exército, vocês vão sofrer, vocês vão morrer, alguns vão morrer pela espada, alguns vão morrer de fome, e alguns vão morrer de pestilência, porque uma doença também vai invadir Judá. Observe-se que quando o profeta Jeremias entrega essa profecia, o povo tem essa profecia, principalmente os príncipes, tem essa profecia como mal de Deus, ou um mal através do profeta Jeremias sobre eles.
É nesse instante que os príncipes chegam até o rei Zedequias e disse para o rei Zedequias: esse homem não fala mal, ele não fala bem, aliás, ele só fala mal, ele está profetizando mal, ele não busca a paz, ele só fala mal contra nós. Observe-se, irmãos, que quem estava usando o profeta Jeremias era Deus, mas o povo que estava recebendo a profecia dizia que não era de Deus. Quem estava usando o profeta Jeremias era o próprio Deus, mas o povo dizia: esse homem está falando dele mesmo, esse homem está pregando dele mesmo, esse homem está entregando a mensagem dele mesmo. Então vamos fazer o seguinte, vamos lançar ele na cisterna. Eles vão até o rei Zedequias, os príncipes pedem a autorização e manda com que eles lançassem Jeremias no calabouço. Observe-se que o rei Zedequias disse: eu não posso fazer nada para esse profeta, mas ele está entregue nas vossas mãos. E aqui Deus colocou algo no meu coração. Tem muita gente na igreja que não faz, não toca e não fala, mas ele permite alguém tocar, ele permite alguém falar, ele permite alguém usar até esse microfone muitas das vezes para atacar, para falar mal, para criticar. Ele até tem medo de Deus cobrar dele, mas ele autoriza alguém fazer. Mas deixa eu dizer algo aqui para vocês nessa noite: você até não faz de medo, mas apoia quem faz, mas dá força para quem faz. Deus está dizendo: eu vou cobrar de quem faz, eu vou cobrar de quem está autorizando. É o que Deus fez com a nação de Judá. Ele veio e cobrou dos príncipes, matando os príncipes, e cobrou também do rei Zedequias. É Deus dizendo para mim e para você nessa noite: cuidado, você não faz, mas concorda com quem está fazendo. Você não fala, mas concorda com quem está falando. Você não critica, mas concorda com quem está criticando. Você não mente, mas concorda com quem está mentindo. Você não adultera, mas concorda com quem está adulterando. Ei, deixa eu dizer algo aqui para você. Você talvez não rouba, mas está concordando com quem está roubando. Deus está dizendo nessa noite, e eu entrego no temor do Senhor Jesus essa mensagem. Deus está dizendo: vou cobrar de quem faz e também vou cobrar de quem está concordando. Eu não vou falar mais não, pastor Valdemir, que eu não queria falar isso. O espírito da profecia está nesse lugar. E canta lama. Aleluia, 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 aleluia. Quem está sentindo Jesus aqui no nosso meio? Vocês acham que eu não tenho orado para Jesus levantar os profetas? Você acha que eu não tenho orado para Jesus trazer de volta a unção, irmão Paulinho, que um dia nós tínhamos aqui nesse lugar? E não adianta falar que nós somos os mesmos, porque ainda não somos. Nós tínhamos mais unção, nós tínhamos poder, nós tínhamos mais profecia, nós tínhamos mais graça, nós tínhamos mais autoridade. E Jesus está devolvendo para essa casa. Os profetas vão se levantar de novo, pastor Benedito. Os pregadores vão falar a verdade. Os louvores será cristocêntrico, porque eu não vou desistir de dizer para a igreja: precisamos resgatar a unção que um dia repousou sobre nós. Você pode adorar a Deus por essa palavra? Vamos continuar. Deus tem algo para nós e o tempo já está acabando. É por isso que lança Jeremias na cisterna. E quando lança Jeremias no calabouço, a Bíblia diz que um homem chamado Ebed-Meleque, esse Ebed-Meleque é um etíope, significa que são descendentes dos africanos, ou até mesmo os africanos vieram deles, os etíopes, os africanos vieram dessa descendência.
Então ele era um africano da época. A Bíblia diz que quando ele ouviu que Jeremias tinha sido lançado no calabouço, ele foi até o rei. Observe, irmãos, que os príncipes foram até o rei para jogar Jeremias no calabouço. Mas Ebed-Meleque não era conhecido no reino. Foi até o rei para tirar Jeremias do calabouço. Não vou repetir. Os príncipes que era importante, que era famoso no reino, pediram autorização para o rei para jogar Jeremias no calabouço. E Ebed-Meleque, que não era conhecido no reino, foi até o rei para pedir autorização para tirar Jeremias do calabouço. Aleluia. O homem joga no calabouço, mas Deus tira. Vou repetir, o homem joga no calabouço, mas Deus tira. Porque quem falou para ele que era com ele em todas as circunstâncias da vida, em Jeremias capítulo 1, é o Deus que olhou lá e disse: eu fiz uma promessa que seria contigo. Ebed-Meleque, ninguém te conhece, mas vai lá diante do rei. Eu tenho uma missão para você. Ele chega diante do rei e disse: rei, Ebed-Meleque significa servo do rei. E ele disse: rei, você permitiu que jogasse Jeremias lá no calabouço. Está uma fome na cidade. Você permitiu, você sabe que lá no calabouço, diz o texto, lá tem lama. E quando desceram Jeremias, ele atolou na lama. Além de ter lama, ele vai ter uma morte cruel e ainda vai morrer de fome, rei. Não tem pão na cidade. Permita que eu vou lá tirar ele. O rei falou assim: olha, vai lá, tira ele. Pega 30 homens, não vai sozinho. Irmãos, observe que preste bem atenção. Quando os príncipes foram pedir para o rei, eles foram lá para pedir para o rei, e o rei autorizou eles lançar Jeremias no calabouço. Agora Ebed-Meleque vai lá, pede para o rei para tirar Jeremias do calabouço, e o rei também autoriza. Sabe o que Deus está dizendo? É o que eu disse aqui no começo: o mesmo que está autorizando acontecer tudo isso, é o mesmo que vai autorizar alguém dizer: se pregue, cante, fale, entregue. Não, vou repetir de novo. O mesmo que deu autoridade para jogar no calabouço e concorda com tudo que os príncipes faz, é o mesmo que Deus vai usar, dizendo: autoriza Ebed-Meleque, não concorda, que não faz, que não tem, que não pode, mas vou usar Ebed-Meleque para tirar o meu profeta. A Bíblia diz, irmão Paulinho, que quando eles descem Jeremias, versículo de número 9, por favor, versículo de número 6, aliás, por favor, do capítulo de número 38, olha o que está escrito aqui no texto, irmãos. Então tomaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com quê? Cordas. Aleluia. Deixa eu dizer algo aqui para vocês. Jogaram no poço, mas Deus vai tirar. E Deus vai tirar com mais autoridade. Sabe por quê? Porque quando Jeremias saiu do poço, eu penso assim, irmão Jonas, que o povo dizia assim: agora ele vai vir light. Agora que ele ralou lá, ele vai vir, irmão Jonas, lightinho de tudo. Ele vai vir com as mensagens de coach. Deus é contigo mesmo, você estando no adultério. Deus é contigo mesmo você estando roubando. Deus é contigo mesmo você estando concordando com tudo que está errado. Deus, Ele vai trazer essas mensagens desse jeito. Quando ele sai de lá, ele vem com a mensagem do mesmo jeitinho. Ele está dizendo assim: o que eu tive lá só foi uma experiência com Deus e experimentei o cuidado, a proteção e a provisão de Deus. Mas a mensagem eu não mudo. Não. Tem gente que joga o outro no poço achando, pastor Pedro, que ele vai voltar diferente. Está achando que ele vai voltar com a mensagem mais light. E a mensagem de Jeremias é: arrepende, 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 arrepende. E a mensagem antes, irmão Júlio César: arrepende, arrepende, arrepende. E a mensagem depois do calabouço: arrepende, 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 arrepende. Jogaram Jeremias no calabouço, mas Deus usou
Ebed-Meleque para tirar. Irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, preste bem atenção do que Deus irá falar com cada um de vocês. Quando jogaram Jeremias no calabouço, Deus preparou Ebed-Meleque para tirar. Quando jogaram José na cova, Deus preparou o ismaelita para comprar. Quando jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, o próprio Jesus em forma teofânica desceu na fornalha, livrou eles, mostrou para todo mundo que era na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Jogaram Daniel na cova dos leões, o anjo foi lá, fechou a boca dos leões, deu testemunho de Daniel. Jogaram também um homem na fornalha, irmão Paulinho, que eu fico olhando, ou seja, na prisão, que é Pedro. Irmão, sabe o que eu fico pensando? Quando um crente vai para a fornalha, vai para a prisão, vai para a cova, eu fico pensando a tranquilidade. Irmã Daniele, o que você falou que é o que Jesus colocou no meu coração. A tranquilidade de quem vai para o poço, a tranquilidade de quem entra na cova, a tranquilidade de quem vai na fornalha, a tranquilidade de quem vai na cova dos leões. Herodes lança Pedro na prisão, e o que Pedro vai fazer, igreja? Vão lá, vocês conhecem o texto. O que Pedro foi fazer? Só o pastor parece. Foi o que, pastor? Dormir. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para mim? Os Herodes têm lançado você na prisão muitas das vezes. De querer fechar a sua boca e colocado pensamento em você, não canto, não prego e não falo. Mas Deus está dizendo, vai dormir, rapaz. Vai dormir, porque eu vou te tirar daí já, já. Ah, não, é isso aí, irmã Daniela, a prova chega e eu falo assim, eu vou reclamar, não, eu vou dormir, porque eu sei em quem eu tenho. Eu sei em quem tenho crido. Ele dormindo, a igreja orando, e quando a igreja está orando, Jesus manda o quê? O anjo, um clarião toma conta da prisão, irmão Paulinho, e ele cutuca Pedro e disse assim, levanta depressa. Eu vou falar o que o Senhor está colocando no meu coração. Durante a prova você tem que dormir, descansa porque você sabe em quem você tem crido e quem cuida de você. Mas se ele te cutucar, é hora de posicionar e dizer assim, me usa, me usa, me usa. Me usa, porque Deus tem pressa. Pedro levanta, irmão Paulinho, e quando ele levanta, ele está lá dormindo tranquilo, e quando ele levanta, ele vai sair, o anjo disse, não, rapaz, você não entrou assim para você sair, você entrou diferente. Como que ele entrou diferente? Você entrou aqui, ó, calçado de sandália, você entrou aqui com o cinto, e você entrou aqui com a capa. Você está querendo ir embora, rapaz, deixar o que é seu? Na luta ninguém perde nada, irmãos. Na prova ninguém perde nada. Por mais que você sinta que por um espaço de tempo aquilo se ausentou de você, quando o anjo chegar, ele disse assim, ei, pega de volta. É seu, eu di, ninguém toma. Aleluia, aleluia, aleluia. O que é isso, irmão Júlio César? Cinto significa autoridade para os judeus. É Deus dizendo, Pedro, Herodes quis arrancar a tua autoridade por um espaço de tempo, mas pega de volta, Pedro. Pega de volta, porque você vai usar lá fora. E a sandália quiseram parar você. Herodes achou que ia te matar, Pedro, mas pega. Por quê, Pedro? Porque muito comprido será a sua caminhada, Pedro. Muito longa será a tua caminhada. E você precisa de sandália para caminhar. Você precisa de sandália para caminhar. E a capa, Pedro, a capa todo judeu usava nas costas. Por quê? É Deus dizendo, Pedro, na frente você consegue se proteger, mas das calúnias, das fofocas, das mentiras, das flechas por trás, das pedradas por trás, você não consegue. Põe a capa e deixa comigo, Pedro, porque aonde tu não vê, eu te protejo. Aleluia.
Deixa eu caminhar aqui, que já falta 5 minutos. A Bíblia diz que lançaram Paulo e Silas na prisão. E quando lançaram Paulo e Silas na prisão, perto da meia-noite, eles começaram a orar e a louvar ao Senhor. E quando eles estavam orando e louvando, veio o quê? Aleluia. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Te lançaram na cova, te lançaram no poço, te lançaram na prisão, mas lá não é o seu fim. Deus envia anjo, Deus envia Ebed-Meleque, Deus, o próprio Deus vai na fornalha, o próprio Deus manda um terremoto, Ele dizendo para mim e para você, mas lá não é o seu fim. Deixa eu correr aqui, aleluia. Paulo e Silas na prisão, veio um terremoto, chacoalhou o alicerce do cárcere. Sabe o que mais encanta isso daqui no terremoto que veio de Paulo e Silas? É que mexeu o alicerce do cárcere e as portas se abriu. Os irmãos construtores sabem que a única parte de uma construção que a gente não vê é o quê? E aonde que o terremoto abalou? A Bíblia faz questão de dizer que é o alicerce. Então eu vou liberar uma palavra de Deus ao seu coração. Você pode estar na prisão achando que não está acontecendo nada, mas Jesus está trabalhando onde você não vê. Eu vou repetir de novo, você pode estar na prisão, alguém arquitetando a sua morte, alguém querendo calar a sua boca, alguém querendo fazer o mal para você. Deus está trabalhando, mas você não está vendo. Então o segredo é, vai dormir, vai descansar, e descansa naquele que cuida de você. O homem joga, mas Deus tira. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora sabe o que eu acho engraçado, irmão Paulinho? Para mim encerrar que o tempo não vai dar. E agora eu vou ter que colocar no 380 que eu acho. Sabe o que eu acho interessante, pastor Benedito? É o que Deus usou para tirar o profeta. O que Deus usou, irmão Rafael, para dar o livramento para o profeta. Sabe o que Deus usou? Roupas velhas, rotas, trapos velhos. A pergunta para mim e para você aqui nessa noite é, se você estiver numa circunstância como o profeta Jeremias estava, e precisasse de um objeto para resgatar aquela pessoa, se você precisasse resgatar uma pessoa, e precisasse de um objeto para resgatar alguém que está no buraco, alguém que está na cova, e vê-se um monte de roupa aprodecida, velha, trapos velhos, a pergunta minha para vocês é, vocês usariam? Vocês precisavam tirar alguém do poço, vocês precisavam tirar alguém do calabouço, e estava um monte de roupa velha, apodrecida, vocês usariam aqueles trapos? Porque logo vocês iam ter na mente o quê? Não vai aguentar? É nesse momento que Deus diz assim, eu vou usar esses trapos. Então, para mim e para você, aqueles trapos seria o quê? Descarte. Você já estava ali porque estava descartado. Desprezado. É Deus dizendo para mim e para você, eu vou usar alguém para te dar vitória que ninguém dá nada. Eu vou usar alguém que é desprezado para te dar vitória. Eu vou usar alguém que ninguém dá nada para te dar vitória. Deus está falando com alguém que não espera de gente muito de patente alta. Não espera muitas das vezes de alguém que é famoso. Eu sinto graça para entregar essa palavra aqui. Deus muitas das vezes vai usar alguém para te dar vitória que você nunca apertou a mão dele e disse a paz do Senhor. E canta lá mais. Jeremias, eu vou te tirar daí, mas eu vou usar algo que é desprezado pelos homens. Mas eu vou te tirar porque eu tenho um compromisso com você, Jeremias. A Bíblia diz que ele pega, o Ebed-Meleque pega aqueles trapos, irmão Paulinho, aí observe que ele usa a corda.
Ele usa a corda. Observe que o versículo que eu li com vocês, os príncipes de Judá desceram Jeremias na corda, mas só disse corda. Agora, para tirar foi diferente, irmão Paulinho, no texto que eu li. Eles colocaram os trapos velhos enrolados na corda e desceram até o calabouço. Por quê? Porque uma corda é áspera. Não vou nem falar se eu posso entregar, porque eu vou falar. O homem quando lança, ele não tem dó. O homem quando joga, ele não tem piedade. O homem quando lança, ele não tem misericórdia. Agora quando Deus manda Ebed-Meleque enrolar os trapos na corda, ele está dizendo assim, além de tirar daí, eu se preocupo com a sua dor. Aleluia, aleluia. Coloca debaixo do braço, porque já te machucaram para descer. Já te machucaram para descer, já te feriram muito. Mas eu tenho um carinho especial, eu não vou te machucar para trazer de volta. Eu vou usar o meu amor, o meu carinho, a minha proteção, o profeta Jeremias. Ei, irmãos, Deus não colocou essa mensagem em vão no meu coração para essa noite. Eu sinto a presença de Deus para dizer para alguém aqui, já te machucaram muito. Já te feriram muito quando desceram você até o poço. Mas Deus está usando o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, revelada nos trapos, para mostrar para você que Ele cuida, que Ele protege, que Ele vela sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Quem recebe essa palavra aqui nessa noite, em nome de Jesus. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Deus se preocupa com as suas dores. Canta la moça. Deus se preocupa assim com as suas dores. Ei, eu quero dizer algo para você que você tem dito com Deus. Deus, tu está vendo, Senhor. O Senhor está vendo o que estão fazendo comigo. Deus usa a minha boca e diz para você, estou vendo sim que estão te ferindo. Mas eu vou te proteger, eu vou cuidar de você, eu zelo por você, eu tenho carinho por você, eu tenho amor por você. Aleluia, quem aqui nessa noite pode sentir o amor de Deus, mediante essa prova que você está passando, quem aqui pode sentir o carinho de Deus sobre a sua vida? Aleluia, aleluia. O nosso problema é que nós esperamos de gente grande. E você não está errado de esperar em gente grande, porque era eles que eram para ser o reflexo para nós. Você não está errado. Mas Deus está dizendo para você só que é o seguinte, se você espelhar nessa gente grande, você se decepciona, você se fere, você se machuca. Mas Deus usa a minha boca aqui nessa noite dizendo, tem gente pequena, desprezada, ignorada, que está orando por você. Aleluia. Enquanto tem gente que quer ver você no poço, Deus está usando os trapos. Os Ebed-Meleque da vida, os trapos desprezados para orar por você. E canta lá baixo. Eu sinto essa mensagem nessa noite vindo como um bálsamo do céu, caindo sobre o coração dessa igreja e dizendo para todos nós, Jesus dizendo, eu preocupo com você.
E aquela pessoa que você passa perante ele e fala assim, eu não quero nem olhar na cara dele. Aquela pessoa, sabe o que ele está fazendo? Todas as madrugadas está lá, usa o irmão Júlio César, Senhor. Irmão Paulinho, quando você está aqui com os seus trabalhos, suas dificuldades, enquanto tem muita gente falando soberba, arrogante, quer se aparecer, tem gente que nem dá a paz do Senhor por cima, mas está lá, Jesus, tem misericórdia, ajuda ele por ali, se transforma essa situação. Enquanto vocês estão aqui no círculo de oração, tem gente que fala assim, irmãs metidas, xarope, tem alguém que você não conhece, muitas das vezes não deu um abraço, e nem aquela pessoa quis abraçar você, mas está lá da graça. Ajuda, Jesus, ajuda, Jesus. Obreiro, vamos ser sinceros, tem hora que nós somos muito arrogantes, não somos? Só porque nós venhamos aqui, pregamos uma mensagem, Darcy, Jesus abençoa. Nós usamos uma roupa até muitas das vezes bonita, nós achamos que nós somos o tal. Quando nós saímos daqui, se alguém pedir para orar, às vezes adiamos, vamos deixar para amanhã. E são aquelas pessoas que estão, Jesus, sustenta o ministério dos teus filhos. Enquanto vocês estão aqui, Banda Shalom, louvando e adorando Jesus, Jesus fazendo coisa extraordinária, tem gente que não chega perto de vocês para dizer, vocês tocam bem, gente. Vocês louvam muito bem. Aí você fala, se aquela pessoa não vai com a minha cara não, está todos os dias lá, Jesus sustenta a Banda Shalom. Nós precisamos reconhecer que tem gente que muitas das vezes nós nem falamos com ele, mas eles estão orando por nós. Eles estão jejuando por nós. Eles estão intercedendo por nós. Deixa eu dizer algo aqui e vou encerrar esta mensagem. Deus usou os trapos que eu e você não usaria. Deus usou para tirar o profeta Jeremias. Deus usou o cajado de Moisés que eu e você não usaria para abrir o mar vermelho. Deus usou um graveto na mão de Moisés para transformar, irmão Paulinho, águas de Mara, que é amarga, em águas doces. Deus usou a farinha para tirar a morte da panela. Deus usou o sal para transformar a água que estava matando em vida. Deus usou, irmãos, um peixe que é algo comum, desprezível muitas das vezes por muito, mas lá na boca dele tinha uma moeda para pagar o tributo. Um peixe simples virou cofre de Jesus. Jesus também usou a sombra de Pedro, que curou os enfermos, levantou os paralíticos e os espíritos imundos iam embora. Deus usou os lenços e aventais de Paulo para colocar sobre os enfermos e eles eram curados. Jesus está dizendo nessa noite, eu vou usar alguém neste lugar, que muitos não dão nada, mas coisas grandes acontecerão nessa igreja, para a glória do nome de Jesus. Obrigado, irmão Paulinho, e que Deus continue te abençoar. Glória a Deus. Irmãos, eu estava ouvindo a mensagem e eu me lembrei, essa palavra que o irmão João César pregou, e eu lembrei de uma passagem, e eu não posso ir embora sem contar. Pouco tempo antes do meu pai morrer, quando o irmão José estava vendo, eu lembrei essa palavra, eu não posso esquecer. Me fez eu lembrar essa passagem. Um tempo antes do meu pai morrer, um dia ele falou para mim, ele sabia a luta que eu passava, que ainda passo com a minha filha, e ele falou para mim assim, um dia, Deus vai usar alguém que ninguém dá nada por ele, é desprezado por muita sociedade, mas esse alguém vai chegar na tua casa, e vai orar para a tua filha, e algo vai acontecer, glória a Deus. Às vezes a gente pensa, irmãos, que a gente está esperando coisas grandes de pessoas grandes, mas Deus tem poder para usar a pequena coisa, aqueles que ninguém dá nada por ele. É aquele que está orando em nosso favor, é aquele que Deus manda na nossa casa. E muitas das vezes nós despreza. Vem falar com nós despreza. Mas é pessoas que Jesus mandou, que Deus mandou. E eu estou esperando essa promessa e eu creio que um dia vai acontecer. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Quantos podem agradecer a Deus por esta palavra que acabamos de ouvir?
Amém? Glória a Deus. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. As desprezível, né, irmãos, deste mundo. Isso é o trabalhar de Deus na minha vida, na vida de cada um de vocês. Basta estarmos à disposição do Senhor e pedir: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Vamos, Darcy, vem fazer um convite aqui. Cumprimento